Olá, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula vamos falar sobre o controle checkbox. O controle checkbox é utilizado para o usuário setar verdadeiro ou falso, ou sim ou não como opção lá para o usuário, ou seja, ativar uma opção ou desativar uma opção para o usuário. Então vamos lá para o Visual Studio e ver como funciona na prática o controle checkbox. Aqui no Visual Studio, então vou colocar o controle checkbox aqui no formulário. Então vou vir aqui na barra de ferramentas, aqui, Toolbox, e selecionar aqui o checkbox. Então vou dar dois cliques nele aqui. Ele vai vir aqui o controle para o formulário. Tá? Então vou dar mais dois cliques aqui, vou adicionar outro checkbox, checkbox 2, ok? Vou alinhar os dois aqui no formulário. Bom, o checkbox então é utilizado para o usuário setar opções. Tá? Então ele pode setar mais de uma opção quando a gente utiliza o controle checkbox. Ele pode selecionar os dois controles, deixar os dois ativos, checados. Bom, vamos ver agora quais são as principais propriedades aqui do checkbox. Então você com o checkbox aqui selecionado, vem aqui na propriedades aqui do lado direito, a propriedade name. Então, para a gente renomear o componente para ser utilizado lá no programação, então vou colocar CHK opção 1, dá Enter, ok? Temos aqui também a propriedade Anchor, que funciona a mesma coisa que a gente já viu lá no botão, né, no controle de botão, que vai fixar o controle de acordo que a gente redesenha o formulário na tela. A próxima propriedade aqui é a aparência. A gente muda a forma que o cheque funciona, né, como que o botão vai ser checado. Aqui está com a aparência normal. Eu posso colocar aqui a aparência como button. Ele troca o layout aqui do checkbox para um botão. E ao pressionar o botão dá aquela sensação de pressionado, ele fica como pressionado. Então vamos executar o projeto e ver como que funciona aqui o checkbox. Então eu tenho se eu clico, ele aparece o tracinho no checkbox 2. E se eu clico no botão lá, ele dá a aparência que ficou pressionado o botão, tá? Ele fica com o foco lá marcado, sempre azul. Clico de novo, ele desmarca aquela cor azul de fundo dele, ok? Então, vamos fechar aqui o projeto, né? E vamos voltar aqui à aparência normal aqui. A próxima propriedade é o Outsize, que ele vai ajustar o tamanho do componente de acordo com o texto que está digitado. Se eu venho aqui e desmarco o Outsize, eu consigo redesenhar o tamanho aqui do controle. Se eu desativo o Outsize, eu não consigo redesenhar o tamanho do controle, tá? Ele sempre vai ficar com o tamanho do texto que foi digitado aqui, ok? Backcolor, para eu colocar a cor do fundo do checkbox. Background imagem, para a gente colocar a imagem do fundo, né? Vou selecionar aqui a imagem. Ela já está aqui com aquela imagem que a gente selecionou no início, né? Lá no botão. Vou clicar nela e dar OK. Então funciona do mesmo jeito. O background imagem layout, tá? A gente muda para centro, vai ficar só uma imagem, igual a gente fez lá no botão, certo? Então vamos voltar normal e tirar aqui a imagem do fundo. Cause validation, a mesma coisa. Se esse componente vai executar a validação ao perder o foco, ok? Se ele perder o foco, se vai ativar a validação lá no código. A próxima propriedade aqui, checked. Então, ela está falsa e não está aparecendo aquele tracinho azul dentro da caixinha lá como checado. Então, se eu mudo aqui, ele já vai iniciar checado a opção aqui do checked box, ok? Desmarco, ele desmarca aqui a opção.
A propriedade aqui, check, alinhamento aqui, é onde que eu quero que apareça aquela caixinha de cheque, né? Então eu consigo mudar a direção aqui da caixinha, ok? Certo? A próxima propriedade aqui, a Context Menu, que só vai aparecer a opção aqui quando eu colocar um Context Menu Strip, que ele é ativado ao clicar com o botão direito, abrir um menu suspenso em cima do controle, ok? O cursor default, que ele pega a seta do mouse default do sistema operacional, ou eu posso setar uma outra seta do mouse aqui, qualquer na opção. E quando eu passar o mouse dentro do componente, ele vai mudar para essa seta que eu setei aqui, ok? Dock, eu vou travar o componente no formulário, não vou poder fazer alteração de layout no controle, nem movimentar ele para a tela, diminuir o tamanho, essas coisas. Enable, mesma coisa. Se o usuário vai ter acesso a esse controle para clicar ou não, ok? A propriedade Flat Style, que é mudar o style também, o estilo do checkbox, ok? O Standard, que é o padrão, o System, o Flat e o Pop-up, ok? A fonte, para mudar a fonte, o tamanho da fonte. For Color, mudar a cor do texto do checkbox. Image, colocar uma imagem dentro do text box. O Image Alinhamento, que é eu mudo o alinhamento da imagem dentro do checkbox. O Image Index, que só aparece quando eu tiver um componente Image List nesse formulário. O Image Key também, que só vai funcionar tendo o Image List aqui no formulário, que a gente vai ver como funciona na aula de Image List. Location, a localização do checkbox no formulário. A próxima propriedade, o Size, que é o tamanho do controle no formulário, tá? Que a gente tem as opções aqui do tamanho horizontal e o tamanho vertical, ok? O Tab Index, eu vou selecionar o segundo checkbox, esse Tab Index está 0. O segundo checkbox está 1, tá ok? Porque ele é o segundo controle que eu coloquei dentro do formulário. Ao pressionar o Tab, ele vai sair do controle 1, o checkbox 1, e ir o foco para o controle 2. Vou voltar aqui para o controle 1, e vai estar Tab Index 0. O Tab Stop, se ele vai parar o foco no controle quando eu pressionar Tab para mudar de foco. A propriedade Teste, para mudar o texto aqui do controle aqui. Por exemplo, vou colocar ativar botão. E a última propriedade aqui, se ela é visível para o usuário ou não. Estando true, ele vai ser visível para o usuário. Falso, ele não vai ser visível. Ok? Então vamos colocar agora aqui um botão também aqui no nosso formulário. E vou deixar esse botão aqui como Enable False. Tá? Então vou vir aqui na propriedade Enable dele, colocar False. E vou mudar o nome aqui do botão para BTN Iniciar, que era o botão que a gente tinha colocado na aula 1 de button. Vou mudar o texto dele aqui para o iniciar. E agora vamos ver os principais eventos aqui do checkbox. Eu vou dar 2 cliques aqui no checkbox 1 aqui, que é o que a gente mudou o nome para CHK opção 1. Vou dar 2 cliques. Ele vem aqui para o código. Então eu vou ocultar aqui para a gente ver o código melhor. Então ao clicar nesse checkbox, ele vai executar
o evento aqui, checked change, ou seja, aquela marcação. Se for true, ele vai estar com aquele tracinho de checado dentro da caixinha dele. E se for false, não vai estar checado, não vai estar aquele tracinho. Então eu vou ativar o enable do botão caso o check for true, de acordo com o checked do checkbox, ok? Então vou colocar assim, btn iniciar.enable, que ele recebe o tipo boolean, que é true ou false, que é o mesmo tipo do checked do checkbox, ok? Vou colocar ok, chk, opção 1, né? Ponto checked, ok? O nome dele está aqui, opacão. Então vamos renomear ele. Eu clico com o botão direito aqui em cima do controle no código e venho aqui na opção do menu suspenso que abre aqui, rename, ok? Ele vai habilitar aqui para renomear. Eu vou clicar aqui onde está o nome errado, apertar aqui no teclado backspace, ele mudou, opicão, e dar enter para validar o nome, ok? Vamos iniciar o projeto aqui, vou dar start. Observe aqui que o controle botão no formulário está desativado para o usuário acessar, e eu clicar aqui no checkbox ativar o botão, ele ativa. Desmarco, desativa, ok? Então ele só habilita se o usuário clicar para ativar aqui o botão no formulário. Então está escrito aqui também errado, né? Então vou vir aqui e corrigir o texto, aperto F4, vim aqui no texto, marco aqui, botão, ativar o botão. Vim no Start, ele aparece aqui desativado, né? Botão iniciar, marco, ativou, desmarco, desativou. Vamos voltar aqui no código para entender o código. Observe como que é simples, com apenas uma linha de código, eu ativo o botão no formulário e desativo o botão, passando o mesmo tipo de propriedade. Então o enable aqui é do tipo boolean e o checked aqui do checkbox também é do tipo boolean. Então eu posso igualar as duas propriedades, que são do mesmo tipo. Se eu utilizar uma propriedade que não seja do tipo boolean, vai dar erro no projeto, ok? Ele não vai deixar executar o projeto, ele vai aparecer um erro para a gente aqui no formulário. Então vamos mudar aqui essa propriedade para qualquer outra propriedade que não seja boolean, tá? Vamos mudar aqui para a propriedade teste, por exemplo. Ao executar aqui o projeto, ele vai dar um erro, porque ele vai tentar converter o texto que está lá dentro do checkbox na opção Enable False. Tá? Então vamos startar aqui o projeto. Ao clicar, ele vai dar um erro em tempo de execução aqui do projeto. Okay? Aqui ele trouxe o erro, ele selecionou aqui o código como amarelo, informando aqui que não foi possível converter ou ativar o botão para boolean, ok? E dá um erro em tempo de execução, certo? Então vamos voltar aqui para a propriedade checked, ok? Os outros eventos aqui do controle checkbox são os mesmos eventos que a gente já viu lá nas aulas do módulo de eventos, tá ok? Então eu não vou repassar aqui esses eventos, certo? É só esse evento que tem de diferente nele, que é o checked change, que é de acordo que ele muda lá a checagem no controle. Então essa aula fica por aqui, nos vemos na próxima aula.